Quem trouxe a Bíblia Sagrada aí? Deixa eu ver ela, levante ela para cima. Chacoalha a sua Bíblia assim, grite comigo: Satanás já fez muita festa nesse bairro hoje. Se estiver me ouvindo, cai fora, porque eu estou armado com a espada do Espírito. Se não sair da minha frente, eu te corto no meio, cão. Assim. Pode dar um glória a Deus forte aí, vai. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Pai, mais uma vez eu oro, e agora pedindo ao Senhor inspiração para pregar esta palavra. Enquanto eu estiver pregando, Pai, eu quero cadeias sendo quebradas, grilhões se rompendo. Eu quero corpo, alma e espírito liberto para voar aqui nesta noite na sua presença. A mensagem de hoje, Pai, tem uma diretriz. Ela vai colocar os seus filhos de pé na sua presença. Se eu ainda tenho crédito no céu, abra a porta do seu palácio sobre este lugar agora, e mande anjos do céu para cá, anjos com espadas de fogo nas mãos, e na outra mão deles, Pai, uma brasa de fogo tirada do seu altar. Que eles comecem a esparramar estas brasas aqui entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele comece a falar em outras línguas agora. E enquanto os seus filhos oram em línguas, que esses anjos com as espadas que eu pedi cerquem este ambiente mais uma vez. Nenhum demônio entra aqui dentro, e se tiver algum demônio aqui dentro, que ele seja queimado agora pelo poder da sua palavra. Fala comigo, Senhor, e fala conosco, agora e sempre. Toma o seu assento, dando um grito de glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus. Eu não ia pregar esta mensagem hoje, eu ia pregar uma outra mensagem. Mas quando eu cheguei aqui, começaram a me falar do tiroteio que houve ao redor aqui desse bairro, das pessoas que morreram, da violência. Entendi porque muitas pessoas não vieram, e eu fiquei com raiva. E fiquei com raiva do diabo. E o diabo, ele é inteligente o suficiente para entender que quando o pastor Marco fica com raiva, é melhor ele arrumar a malinha dele e se mudar lá para Conchinchina. Porque quando eu estou com raiva, eu não prego, eu começo a profetizar. E tudo que eu profetizo, o meu Deus dá um jeito de fazer acontecer. Está preparado para ouvir profecias aí? Então, por favor, me ajude a abrir o céu com seus gritos de glória a Deus. Esse culto é um culto pentecostal. Isso aqui não é uma missa. Isso aqui é um culto de gente viva, é culto de sacerdote. Sacerdote só presta se fizer barulho. Sacerdote só presta se haver vida dentro do coração deles. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: se não gosta de barulho, vá para casa. Dá tempo de assistir a novela Páginas da Vida. Se ficar aqui, o meu Deus vai escrever uma nova página na sua vida na noite de hoje. Eu quero hoje mostrar para você que este versículo aqui não é um presente de Deus só para quem está no púlpito, só para quem tem um anel de formatura, só para quem recebeu a imposição de mãos de alguns obreiros. Ungido não é só aquele que tem o cargo, a nomenclatura de pastor, evangelista, presbítero, mestre, nada disso. Ungido de Deus é todo aquele que foi escolhido para sair fora do mundo e se envolver num reino novo, para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Quando você entregou a sua vida para Cristo, desceu sobre você a unção de Jeová. Deus te marcou com óleo. Para que é que servia o óleo da unção no Velho Testamento? Onde apenas 3 categorias de homens recebiam esta unção, sendo eles os reis, os sacerdotes e os profetas. O óleo da unção era um símbolo, era uma marca. Primeiro, representava a presença do Espírito Santo sobre a vida daquele homem. Segundo, representava que sobre ele havia descido um azeite que havia sido batido, que havia sido moído logo do fruto da oliveira. E todos nós sabemos que a oliveira na Bíblia Sagrada aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Ele, oliveira verdadeira, eu e você, jambuzeiro bravos que fomos nele enxertados. O azeite bíblico não tem nada a ver com azeite humano, não tem nada a ver com coisas usadas em especiarias para comida. O azeite bíblico, ele aponta única e exclusivamente para a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você:
Antes que você chegasse aqui, Ele já estava te esperando nesse lugar. Ele estava te esperando de braços abertos, com um sorriso Colgate nos lábios, comunicando Ele com o Pai lá no céu, dizendo: olha, hoje só vai vir para cá gente corajosa. Só vai vir para cá hoje gente que precisa de um milagre, porque os outros se esconderam dentro das suas casas por prudência. Não que esses sejam imprudentes, eles são na verdade malucos, porque todo pentecostal de verdade, ele é maluco de pedra. E eu sou apaixonado por quem é tão maluco quanto eu. Tem algum maluco aí? Se tiver, dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Só alguém que não é normal para entender o que eu vou pregar hoje e aceitar o que eu vou pregar hoje. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem sentado ali naquela cadeira, está até aqui, escrevi até no envelope de oferta. Deus vai ter que me perdoar depois. O Senhor falou ao meu coração dizendo assim: filho, lembra de quando eu te dei o primeiro livramento milagroso aqui no Rio de Janeiro? E eu me emocionei sentado ali. Foi na hora em que o irmão Gregory estava cantando o seu hino aqui. O Senhor trouxe à minha memória a primeira vez que eu coloquei os pés aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Eu desembarquei naquela rodoviária que só Jesus para ter piedade dela, e eu estava vindo do interior de São Paulo. Imagine você que eu nasci no meio do mato, numa vila chamada Vila Tatu. Minha cidade tem até hoje 30 e poucos mil habitantes. E tudo que a gente sabe do estado carioca é aquilo que a mídia televisiva nos diz. E a mídia diz que o estado carioca é um estado caótico, que só há bandidos, tráfico e outras coisas mais. A mídia precisava completar a sentença, dizer: tem tudo isso, mas também tem um povo cheio de Deus, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, que onde põe a planta dos seus pés, o curso da história acaba mudando. Eu não disse que eu ia começar a profetizar? Onde as plantas dos seus pés pisarem a partir de hoje, aquele lugar será a terra santa. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí? E eu me recordei que quando desembarquei aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, eu estava com duas malas muito pesadas, uma de roupa e a outra com bastante material para vender. E eu esperava que logo que saísse do ônibus ia ter um irmão ali me esperando. E como ninguém estava me esperando, era 5:30 da manhã, eu me desesperei. E com medo, peguei uma ficha, fui lá no orelhão, na época não tinha cartão, era ficha ainda. Liguei para o telefone do pastor que me convidou, pastor Fernando, lá da Assembleia de Deus de Lins Vasconcelos. Lembra como se fosse hoje o nome dele e o endereço da igreja. Eu me recordo quando liguei para ele, disse: pastor Fernando, eu sou um pregador, eu cheguei aqui, estou na rodoviária e não veio ninguém me buscar. E ele disse: não, pastor Marco, foi sim. O irmão que foi te buscar se chama Jazube, e ele é um rapaz moreno e forte. Eu falei: então eu vou procurar aqui na rodoviária alguém moreno e forte. Ele disse: se você não encontrar, me liga de novo. Eu desliguei o telefone, peguei as duas malas, andei no meio daquela rodoviária, cansou os braços, eu coloquei as malas no chão para trocar de braço. Quando eu troquei de braço as malas e olhei para frente, estava na minha frente o irmão moreno e forte, mas era um homem que parecia aquele jogador de basquete da NBA, um baita do moreno forte, com um bigode que vinha daqui até aqui, e um sorriso Colgate lindo, com os dois braços abertos. Quando eu vi aquele homem daquele tamanho e eu desse tamanhozinho aqui, eu abracei ele, eu fui no meio do umbigo dele, imagine o tamanho dele. Quando eu abracei ele, ele me abraçou também. Eu disse assim: amado, que medo, eu achei que o pastor não tinha mandado ninguém para vir me buscar aqui. Olha, eu te procurei e não te achei. Ele olhou para mim e disse assim: de fato, eu vim aqui para te buscar, para te guardar, mas não foi o pastor que me mandou aqui. Quando ele falou aquilo, minha perna começou a tremer. Eu botei as malas no chão, tremendo. Eu olhei para aquele homem e eu disse: pronto, moreno, forte, 5:30 da manhã, não é o irmão, é bandido, estou perdido. Falei: vai me sequestrar. Aí eu pensei: mas vai me sequestrar por quê? Eu sou pobre, não tenho nem onde cair vivo, com de lá morto. Aí eu fiquei amedrontado. Eu peguei aquelas malas e comecei a tremer. Ele sorriu e disse assim: fique tranquilo, só me segue. Amado, eu confesso a vocês, ele virou as costas e saiu andando na rodoviária. Eu não queria ir, mas pergunta se a minha perna me obedecia. A minha perna ia seguindo ele. Eu disse: eu estou maluco. Eu queria gritar e a minha voz não saía. E ele olhava para trás com aquele sorriso desse tamanho, assim: vem, me segue. Ele atravessou a rodoviária inteira, chegou no ponto de táxi, não pegou nenhum táxi daquele. Ele foi no meio da rua, estendeu a mão e parou um táxi que estava chegando. O taxista parou, ele foi do lado do taxista e disse assim: olha, está vendo esse rapaz aqui? O senhor vai pegar ele, vai deixar ele na Avenida Lins Vasconcelos, número, acho que era 654, e o senhor não vai cobrar dele nenhum centavo a mais, viu? Ele é de outro estado, então vamos tratar ele bem, porque ele está no estado do Rio de Janeiro. Ele abriu a porta, eu entrei dentro do táxi. O taxista disse: tudo bem, senhor,
Quando o táxi saiu, eu já estava tremendo, sem conseguir falar, a perna bamba. Eu olhei para trás, ele deu um tchauzinho assim. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo? Eu não conheço o homem, ele me botou dentro de um táxi. O que está acontecendo? Quando eu olhei para trás de novo, cadê ele? Desapareceu. Quando eu cheguei lá na igreja, na Avenida Lins Vasconcelos, o pastor Fernando estava lá fora me esperando. Quando ele me olhou, ele me deu um beijo, um sorriso grande. Ele foi acertar com o taxista e eu percebi uma disputa entre ele e o taxista, uma discussão. E depois eu falei: pastor, o que estava acontecendo? Ele disse: rapaz, esse homem quer passar fome. Eu disse: por quê? A rodoviária aqui custa tanto. Ele me cobrou a metade do preço. Eu falei: pastor, olha, aconteceu um negócio que eu estou achando estranho. Eu disse: por quê? O irmão que o senhor mandou me segurar, me buscar lá, não entrou comigo. Ele ficou lá na rodoviária. Ele disse: o irmão que eu mandei te buscar está aqui dentro. Ele foi lá e não te achou. Aí ele deu um grito e lá veio o Jazube para fora. O Jazube não tinha nada a ver com aquele homem moreno. Ele era um moreno clarinho e forte. Ele era desse tamanho assim de gordo. Mas na minha mente, de paulistano interiorano, moreno e forte, era exatamente um homem grande e parecendo um guarda-costa. Quando eu falei para o pastor Fernando que havia um homem na rodoviária me esperando, que me colocou dentro do táxi, contei toda a história, o pastor Fernando dobrou o joelho na calçada, começou a chorar, levantou as mãos para cima e disse: Deus ainda guarda os seus ungidos na terra. Deus ainda tem os seus anjos para guardar. Eu venho hoje como mensageiro do povo pentecostal e como profeta do eterno Deus dizer a você que ninguém pode tocar em você a não ser que o meu Deus permita. E se o meu Deus permitir, fique tranquilo, é sinal de que Ele quer te abençoar em dobro. Satanás não pode tocar na vida daquele que é escolhido pelo Senhor Deus dos exércitos. Quem crê nisso, por favor, dê mais um grito de glória a Deus bem forte e bem alto. Aí. O que é que você entende quando um dos salmistas diz assim: o meu Deus dará ordem a teu respeito, para que os anjos dele te guardem? Deus tem anjos espirituais, mas Ele tem pessoas que passam pela nossa vida, durante a nossa vida, e essas pessoas são anjos que o Senhor coloca na nossa frente. Aquele irmão que colocou o ombro debaixo do seu ombro, quando você subiu o monte para orar, sem te conhecer, mas tomou parte das suas dores, era um anjo de Deus enviado ali. Aquela pessoa que levou o seu currículo àquela empresa e abriu-se a porta de emprego para você, aquela pessoa pode comer arroz e feijão, mas ela foi um anjo de Deus que recebeu uma ordem para cuidar de ti. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo: se os anjos do céu não descerem para te guardar, Deus levantará anjos nesta terra para te guardar, mas ninguém toca em você. Tocar num crente salvo é a mesma coisa que enfiar a mão numa caixa de abelha. Vai sair machucado, vai sair ferido, porque você não é comum. O Senhor dos exércitos deixou escrito na sua palavra: a minha igreja é a menina dos meus olhos. Diga comigo: a menina dos olhos do Senhor. Diga: é a sua igreja. Não, fale mais forte do que isso. Diga: a menina dos olhos do Senhor é a sua igreja. Levante agora o seu peito, estufe ele, murche a barriga, levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe até ele ficar irritado e pergunte para ele: você está entendendo o que o pastor está falando? O pastor disse que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Agora olhe para mim aqui. Não, você sabe que eu sou meio maluco mesmo. Olhe para mim, levante um dedo de profeta para cima comigo. Fique com esse dedo aí nesta posição ereta. Aponte no rosto do seu irmão, peça para ele te olhar. Tente tocar os olhos dele. Ameaça tocar os olhos dele para você ver. Assim, olha, desse jeito. Assim, vai, tenta tocar na menina dos olhos dele. O que acontece? Há uma proteção natural, ninguém deixa, não é isso? O Senhor está dizendo que você